Olá a todos, muito bem-vindos à Tribo Astral. Hoje temos como convidada a querida Margarita Moreira, que é terapeuta familiar e animal, mas também é astróloga maia. E era sobre a astrologia maia e sobre este sistema astrológico que eu gostava que a Margarita Moreira hoje partilhasse um pouco aqui do seu conhecimento. Antes de mais nada, Margarita, muito obrigada por ter aceito o convite para estar aqui connosco hoje. E pronto, e para nos falar, para dar a conhecer, porque eu creio que há muita gente que não conhece a astrologia maia, gostava que partilhasse aqui um pouco como é que funciona este sistema astrológico. Claro que sim. Olá, gratidão isto por estar aqui, Karina, que é a minha cliente muito querida, já dá muitos anos, e é um prazer imenso estar aqui no seu canal, que eu sigo também com muito carinho, e os meus parabéns por ter trazido todo este conhecimento e trazer a cada semana para nós. Então, sim, a astrologia maia tem uma leitura diferente da astrologia tradicional, da qual a Karina é tão grande conhecedora, e de outros sistemas astrológicos que nós vamos vendo por aí. E no caso aqui da astrologia maia, que é assim, quando ouvimos falar nesta astrologia parece-nos muito distante, porque realmente está muito mais ali conectada com a América Central, com alguns países da América do Sul, mas principalmente a América Central, ali Guatemala, México, Belize, mas mais forte o Guatemala e México. E eu tive a experiência maravilhosa de estar nestes dois países em 2019, 2 meses em cada um, então consegui perceber muito de perto realmente a importância deste conhecimento. E a astrologia maia permite-nos elaborar vários tipos de mapas, como também a astrologia tradicional. E a base destes mapas que nós podemos fazer com esta astrologia não é tão propriamente os planetas, como nós sabemos que acontece na astrologia tradicional, mas sim um calendário, um dos 20 calendários que foram criados pelos maias, isto na antiga civilização maia, há muitos e muitos séculos atrás, e este calendário foi criado de forma muito específica para o ser humano. Os maias ainda hoje é um povo muito estudado, não tanto aqui na Europa, mas nos países da América Central e do Sul. Há antropólogos que se dedicam ao estudo da civilização maia, porque ainda hoje eu tive a bênção de ver isso quando visitei um centro cerimonial de Tikal na Guatemala, que é onde existe, aquilo é uma coisa assim imensa, com selva, com jaguares e macacos, uma coisa assim muito bonita e que existem lá centenas de pirâmides, pequenas, maiores, também lá vemos das aldeias maias, e ainda existem muitas estruturas maias por descobrir. Então foi uma coisa que eu achei fascinante, porque lá dentro, quando andamos de um lado para o outro, vemos montículos cobertos de vegetação grandes e pensamos assim, como é que isto está aqui? Então por baixo desses montículos ainda existem estruturas da civilização maia por descobrir, só que hoje em dia já não fazem como antes, que chegavam ali, explodiam aquilo, né? Aquilo há muitos anos atrás. Hoje já fazem outro tipo Já de tem outros tipos de processo. cuidado, Então, não para é? vocês Porque percebam, sim, antigamente punham explosivos e aquilo rebentava e rebentava muita coisa que não devia, não é? Agora não, eles fazem ali um processo que não magoou a mãe natureza, porque estas pirâmides, estas estruturas estão cobertas pela mãe terra, não é? Por vegetação, plantas e muitos animais também que estão ali. Então procuram sempre cada vez melhorar, então demora mais tempo a trazer à luz, mas que é muito interessante nós andarmos por ali e percebermos, olha, ainda está ali por descobrir que não sabem o que é que está ali, de alguma forma, e não é? deve ser espetacular, Então, não é? A Margarita que esteve aí, imagino que será essa energia que se deve sentir aí, não é? Porque completo. é uma natureza em Olha, bruto. estou-me a arrepiar toda porque tive um momento que eu quero partilhar com vocês, porque sempre que penso nele, eu digo assim, eu vou lá estar outra vez de novo, com certeza. Quando eu fiz o pagamento de ir naquele dia visitar Tikal, porque é quase obrigatório, quem vai a Guatemala vai a Tikal, porque lá é o centro de formação de todos os guias que depois fazem trabalho no México, em outras pirâmides, que lá existem. Portanto, vão todos fazer a formação a Tikal. Ali é o centro Até nevrálgico, mesmo levado a sério, podemos não é? chamar Aqui a assim. questão da Muito, divulgação muito. da Sim, cultura sim, maia. sim, sim. Exato. Inclusivamente na escola onde eu fiz voluntariado, que foi por isso que eu lá estive 2 meses, a diretora da escola dava aulas de cultura mãe que eu tive o prazer de assistir.
E ela dizia que havia certas zonas da Guatemala, entre aspas, isto é uma frase um bocadinho estranha, mas ela dizia: vamos na rua e damos um pontapé numa pedra para passar e por baixo está um artefacto maia. Portanto, há imensas coisas ainda que estão lá por conhecer. E quando estive em Tikal e quando combinei com a pessoa a fazer, então, parte do grupo que ele ia guiar, portanto, levou-nos a. Aquilo é muito grande, portanto, é impossível numa tarde conhecer aquilo todo, não há como fazer isso. Mas ele foi-nos levar aos centros mais importantes, onde vivia o rei daquela comunidade e tal, e depois te disse, olha, vocês querem assistir ao pôr do sol no topo de uma pirâmide? Eu disse, ok, pronto, porque também há quem assista ao nascer do sol. E eu disse, olha, não, o nascer do sol não vai dar, mas sim, vou ao pôr do sol. Não vou esquecer nunca mais na minha vida. Aí não tenho palavras para descrever o que é que eu senti, porque foi levou-nos ao topo da pirâmide e, claro, os guias sabem que aquilo é um momento que mexe com as pessoas, estavam lá vários grupos de outros países, então pediram-nos para estarmos em silêncio total, conforme o sol ia descendo, um silêncio total, então só se ouvia o vento, eu arrepio-me toda quando penso nisto, a visão de uma selva completamente fechada, assim, que só se Em vê que nestes lugares, não que se é em vê obra selva mesmo, humana, é natureza. nada, sim, completa. E depois, no momento em que o sol estava, ele disse-nos: estejam muito atentos agora, que estava já quase a desaparecer os animais. Ai meu Deus, eu fico tão emocionada quando falo nisto. Os animais a despedirem-se do sol, não têm noção. Jaguares a rugir, os macacos olhadores, como eles lhes chamam, que parece que estão a chorar e gritam, mas não é, eles estão, é a maneira deles se comunicarem. Todo tipo de animais que pudesse imaginar a despedir-se do sol. Então foi um Como se momento houvesse assim que eu disse, olha, uma ainda bem. fusão completa, não Uma é? fusão completa. O dia terminou e nós estamos a agradecer por este dia, que é uma coisa que nós não fazemos, não é? Eu me estou a E arrepiar agora vamos agora. todos descansar, porque às 3:30 da manhã vamos voltar a fazer o mesmo para receber um novo dia. Foi uma coisa que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Então, ah, aqui percebeu-se esta conexão com a natureza muito profunda, não é? Mesmo até com os animais, eles também têm. Principalmente o jaguar está muito conectado aqui com a civilização maia e nós Uhum. temos um símbolo da astrologia maia que nos fala do jaguar, da energia do jaguar. Apesar, claro, que infelizmente continua a haver sítios temáticos onde estão fechados para que as pessoas os vejam, não é? Mas pronto, há ali também uma ligação muito forte com esta questão dos animais e da natureza em manter e realmente foi uma experiência muito bonita. Então, a Margarita, astrologia maia, estão a ver? Não, era isso que eu ia lhe diga. perguntar, porque ouvi-la a descrever toda este momento, esta experiência que vivenciou, no fundo, daquilo que também conheço da a astrologia maia reflete isso mesmo, não é? A fusão da natureza, a Exatamente, relação com a sim, natureza, com os completamente. ciclos de vida. Exatamente. Principalmente então, o que está na base da astrologia maia, que é um dos 20 calendários, então, como eu estava a falar, Hum, que foram criados pelos maias, que é o calendário sagrado de Tolkien, ok? Então, ele é um calendário que ainda hoje é utilizado pelos maias, portanto, quando eu estive lá na escola a trabalhar como voluntária. Todos os dias, os professores iniciam o dia como nós fazemos aqui na escola. Hoje é dia X, hoje já não se escreve no quadro, meninos, hoje é dia tal, não sei o quê, já não se faz isso, mas as pessoas sabem que hoje é dia, por exemplo, 14 de fevereiro de 2025, mas na astrologia maia, pelo calendário Sagrado do Sol, é X. Então hoje, se calhar, pode ser o dia um IMIS, vamos supor, veio-me agora, por acaso podia ter ido ver antes, mas não fui ver, mas não faz mal. Então quer dizer o quê? E a professora, os professores param durante 1 minuto ou dois para que os alunos digam, então digam-me lá, o que é hoje? Ah, então sendo um IMIS, é um dia que nos conecta com o instinto. É um dia que nos conecta com nós estarmos aqui atentos ao que nós sinais do dia, o que é que possa acontecer, e depois também para eles é um dia muito conectado com as colheitas e com pedir ao Pai Sol, ao, ao universo, a chuva. Porque Inis, por exemplo, é um símbolo que quando as pessoas vão fazer a colheita, semear num campo ou num terreno, juntam-se antes durante uns segundos, 1 minuto ou dois, uma coisa muito rápida. Todas as pessoas que vão trabalhar ali juntamente com as sementes para pedir à Mãe Terra abundância no cultivo e também para pedir ao Pai chuva. uhum. Então o símbolo em mim tem umas. Eu tenho.
Estavas-me a mostrar daqui a pouco. Tem umas virgulazinhas no símbolo que eles imaginam que saem do símbolo e sobem ao universo e transformam-se em serpentes que revoluteiam e a chuva cai. Então Então, estão a isso é uma ver, eles espécie. dizem, ah, sim, hoje é dia das. Desculpa, Diga. desculpa interromper, acho que temos aqui um desfazamento aqui. Peço desculpa se interrompi. Ehm, Sim, eu acho que é. É. há uma espécie de, no fundo, estamos a falar como de rituais, não é? Que se faziam, não é? De conexão à Sim, natureza para pedir ao universo, pronto, neste caso a ajuda da chuva ou o que fosse. E pelo que me está a dizer, sim, isso desconfiava, mas não tinha a certeza, é que então as populações locais seguem, continuam-se a seguir os ensinamentos maias e, portanto, os sim. calendários e os rituais. Exatamente. Fazem muitos rituais. Eu assisti lá a vários, quando lá estive. Fazem muitos rituais, fazem muitas cerimónias, porque eles acreditam numa coisa que nós, que estamos já, alguns de nós, conectados com a espiritualidade, e assim já começamos a perceber, ok, que é o ser humano, e por isso esse calendário foi criado para o ser humano, está constantemente, e nós sabemos disso, através dos pensamentos, das emoções e das ações, a expandir energia. Porque se nós acreditamos que somos energia e depois não nos preocupamos com isso e fazemos qualquer coisa, não faz sentido, não é? Então é necessário que estes rituais e cerimónias para limpar a Mãe Terra de tudo aquilo que nós vamos emitindo. Não são os animais. Os animais enquadram-se no ciclo da Mãe Natureza de uma forma fantástica e maravilhosa em ajuda para que a Mãe Natureza possa ser abundante e próspera como ela é. Claro, porque eles têm Agora o seu nós, papel, não o é? ser humano, Eles têm o seu papel no ciclo pronto, da vida e da e, natureza. e- exatamente. Nós, seres humanos, temos também, mas não fazemos e Claro. esquecemos, então pensamos o que queremos e fazemos o que nos apetece e achamos que aquilo não tem influência nenhuma e tem. Para não falar já na influência que tem no consciente coletivo e de que eu estou ligada, eu sou a Karina é eu. Então, o que eu fizer na minha vida vai influenciá-la. Para já nem falar nisso, porque já parece que estamos a falar de ficção científica, não é? É esta ligação com a Mãe Terra que nós não acreditamos que ela existe, não é? É muito giro quando vamos a um jardim, olha que toda a gente quer ter plantas em casa, toda. Porquê? Porque nós precisamos desta conexão, senão não conseguimos fazer a nossa vida, não é? Então os mães acreditam nisso, acreditam que realmente é importante que haja esta ligação. Inclusivamente, na antiga civilização maia havia um grupo de mulheres que eram as sacerdotisas que cuidavam da Mãe Terra e que era esse trabalho que faziam. Portanto, elas aprendiam a trabalhar com as ervas, aprendiam a trabalhar, comunicar com os animais, comunicar com as plantas e com as árvores, e depois elas, quando se formavam, iam viver para a floresta sozinhas e era uma honra imensa para a família e para elas, porque iam sozinhas só uma, não é? Porque elas davam, iam fazer estes rituais, estas cerimónias, até fazerem a passagem delas para outra dimensão, ou chegar a uma idade em que poderiam então voltar e ensinar ainda mais do tempo que tinham passado ali, onde estavam constantemente a fazer estes rituais e cerimónias para limpar a Mãe Terra e fazendo rituais à lua e às estrelas e às águas e aos animais, portanto, uma coisa assim muito, muito, levada Claro, muito a sério. e só E, denota hum, a hum, consciência, não é? Que o povo maia tinha, não é? sim, Da Mãe Terra, que a Mãe Terra, sim, de uma forma muito sim, simples, mas que acho que toda a gente percebe, é a fonte da vida, não é? E, completamente. É o portanto, ambiente onde tratavam não a Mãe Terra, é? que lhes deu a vida e que lhes deu, não é? Porque a vida não é o só nascer, é o podermos comer, é o podermos crescer, é o podermos a viver, mas com o máximo de respeito com a Sem natureza, dúvida. que infelizmente em muitas sociedades, nomeadamente as ocidentais, cada vez está mais esquecido, não é? É, Ahm, exatamente. Fico super É verdade. É feliz verdade. que localmente ainda tenham isso muito presente e que Sim, estimulem sim, que sim. não se percam essas raízes e esses ensinamentos maias. E então, a astrologia maia é uma forma também, é uma ferramenta que nos ajuda no Sim, exatamente. autoconhecimento e a conectar-nos connosco próprios, não é? E também com a natureza e com os ciclos da vida. Explique-me lá um bocadinho como é que Então, funciona.
como eu disse, eles criaram vários calendários. Eles eram um povo, a quem diga que eram muito prático e muito estudiosos, não é? Aliás, nós se formos, por exemplo, à pirâmide mais conhecida, ao local onde existe a pirâmide mais conhecida, que é Kukulcán, que é no México, em Chichén Itzá. Portanto, toda a gente que vai ao México é a pirâmide que toda a gente vai ver. Que inclusivamente lá fazem um evento no dia em que inicia a primavera e que inicia o outono, que é lindíssimo, que eu tive, lá está, a bênção de assistir, em 21 de março de 2019, que é exatamente hum, o abraçar a primavera, não é? Um novo ciclo da Mãe Terra, e então aquilo junta milhares e milhares de pessoas. Quando eu lá estive, estavam mais de 20 mil pessoas a assistir, porque a pirâmide tem dos lados, portanto, como se fossem umas escadinhas, e terminam na cabeça de uma serpente, que para eles esta serpente é a nossa energia Kundalini, não é? Que nos permite estar Uhum. conectada com os chakras. Isso fala-se Já muito no seria uma. yoga, sim, por exemplo. Sim, pronto. Mas eles acreditavam muito nesta serpente sagrada que nos dá a vida também. E então, às 5 da tarde em ponto, isto pode parecer assim, como é que eles conseguiram fazer isto? Tanto no outono, como inicia na primavera, o sol vai batendo de lado naquelas escadinhas e termina na cabeça da serpente. Então as pessoas dizem que a serpente ondula naquele dia para dar início a um novo ciclo da Mãe Terra. Eu estou toda arrepiada porque estavam milhares de pessoas e no momento das 5 da tarde foi um silêncio, ninguém falava, enquanto víamos o sol. Claro que não ondula, mas vemos o sol a bater e bate aqui Claro, e depois é, termina. E então as pessoas explodem em alegria, grupos que estão a fazer meditação, chamás que andam lá à nossa volta com as penas e os incensos, uma coisa assim grandiosa. Isto para lhe é dizer o quê? mágico, imagino Há que seja realmente. assim. Sim, muito, muito, muito. Eu aconselho todas as pessoas que vão ao México e querem ir à Riviera Maia, vão em março, porque em outono às vezes o céu está nublado e se tiverem, eles fazem todos os anos. Tenha muitas pessoas, tenha poucas. Todos os anos fazem Portanto, é um esse ritual do ritual início da primavera. da primavera e do início do outono, mas o do início da primavera, o sol está normalmente sempre o céu limpo e dá para ver perfeitamente isso, não é? É E engraçado. isto tudo, Margarida, diga, desculpe diga. só, só aqui um Não, apontamento. É engraçado porque na astrologia, na tradicional, o ano também começa quando o Sol entra nos 0 graus de Carneiro, que é não, justamente o início da exato, primavera. E então é muito curioso ver que sistemas totalmente diferentes, mas que, na verdade, há pontos em é isso, comum. claro que Agora, sim, é, claro que a cultura é que era diferente e as abordagens são diferentes, mas e é isto, por exato, isso é que eu faço mesmo questão de ter este espaço aqui no canal, de convidar outras pessoas com outras, pronto, com outras visões e com outras ferramentas no fundo, para que quem está aí do outro lado possa saber o quanto generoso é o universo nas diversas ferramentas que nos dá e que nos dá a hipótese de ver com qual é que nos identificamos mais e fazermos o nosso caminho de autoconhecimento, de consciência e de melhorar, no fundo, as nossas vidas, não é? Porque, no fundo, esse conhecimento o que faz é ajudar com que nós possamos viver sem muito dúvida, melhor, e mais sim, alinhados com exatamente. propósitos maiores, não é? Que muitas vezes não temos essa consciência. Desculpe, só queria fazer Não, mas tem à razão, parte, achei interessante porque não é sabia verdade, desse. sim, Já tinha ouvido falar por acaso desse ritual que movia muitas pessoas, mas não tinha associado é muito que bonito, iniciava, no fundo, um novo ciclo e que faz todo o sentido, é, porque a primavera é quando renasce a vida, não é? Que vem, não exato, é? Vimos do exato, inverno. Portanto, é quando, sim, quando as flores começam a desapontar, as colheitas a começarem a surgir, e portanto faz todo o sentido. Mas só achei curioso ver esta semelhança no fundo, apesar de serem abordagens completamente distintas. E desculpe ter interrompido. não, 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 fantástico. Aliás, eu que estava a falar e eu pensei, não é por falta de ferramentas que nós não nos autoconhecemos, porque isso há muita Não. coisa, Às vezes é felizmente, não falta é? de É vontade e preciso estarmos despertos para isso. vontade. E estamos, é exato, nós ainda estamos muito conectados com despertarmos através da dor, que foi o meu caso, não é? Não fujo à regra, e cheguei à astrologia meia por aí.
Mas também é interessante, este ano vai haver lá esse evento na mesma e vai estar lá um grupo de pessoas que eu adoraria ir, mas não vai dar, que é um rapaz, o Matias de Stefano, não sei se já ouviu falar, que é argentino e que desde os 10 anos sabe quem é, de vidas passadas. Uma coisa incrível, que ele faz um trabalho com a Mãe Terra, em que anda com grupos por vários pontos do planeta a abrir portais onde conecta com cristais e não sei o quê. Se um dia for Matias de Stefano, é Vou, lindo, é um vou, rapaz. vou investigar, sim. Ele vai fazer o rito, vai estar lá em Chichén Itzá no dia 21 de março. Deve ser assim uma coisa com o grupo dele, porque ele fala muito na geometria sagrada do planeta. Claro. Ele tem vários vídeos, se vocês quiserem ver, é muito bonito. Lembrei-me agora dele. Pronto. Não, e fez bem em partilhar. Ahm, Eu não conhecia, mas interessa-me. A mim, é pelo muito menos bonito. pessoalmente. Ele é muito jovem. Ele tem vídeos de muito jovem, muito simples. Ele fez um trabalho no Egito durante quase 2 anos. Ele é muito, muito bom mesmo. E ele vai lá estar. Pode ser que a gente até lá consiga ir. Eu adoraria ir. Deve ser muito. Como já lá estive e vi a magia daquele lugar naquele momento, acredito que ele vai fazer um trabalho incrível. Oh, Mas Margarita, eu então, falei mas em se Chichen calhar, Itza porque lá desculpe, só aqui lançar-lhe aqui um desafio. É uma pessoa que é exato, tão conhecedora sim. não é? Da astrologia maia, da cultura maia, e se tem tanta vontade de regressar, que é óbvio, quem sabe não preparar uma viagem e levar a própria Margarita a um Ah, grupo aqui de Portugal. Olha, eu gostava disso. ai, acredito. Se for assim uma Olha, é coisa com giro. tempo, olha, pense nisso com carinho e poder também Pronto. levar o seu Sim, conhecimento ao local sim, e fazer-se, sim. quem sabe, Olha, não é? talvez Pense este ano nisso. já não, Fica para o aqui o ano. desafio Olha, lançado. pronto, então, combinadíssimo. Já apontando na agenda. Não, olha, é uma coisa gira, por acaso, Eu acho nunca que se sim. sabe. Não, E é a pessoa não. certa, e de certeza que muitas pessoas que vão ver, se calhar também se vão conectar com esta informação, uns por não conheciam, uns por não estavam, não tinham tão consciente, e não sei, acho que se pode aqui fazer algo muito E é interessante giro. para um bem E, comum. e Ah, tenho lá pessoas até que estão a viver lá que trabalham com excursões e com guias turísticos e não sei o quê, por Olha, acaso eu até tenho os nunca. contactos, Margarita, tenho que pensar Tenho, nisso. tenho, tenho, tenho. Aliás, o guia com quem estive lá foi que me falou que tem em Tikal e que fez a formação, que eu disse que tinhas lá ido, e ela até me falou da pessoa que me fez, que me mostrou o Tikal, por acaso é giro. Então Olha, vá, nunca se então sabe. pense nisso com carinho. Perfeito. E em Chichen Itzá estava eu a falar, porque o calendário sagrado do Sol, que então conecta-nos com a energia da Mãe Terra e do universo, ok? Então, em Chichen Itzá ainda é possível ver lá um observatório astronómico rudimentar, mas já com aquela cúpula dos observatórios que nós vemos às vezes até na televisão, não é? Em que realmente eles passavam horas a olhar para os céus para perceber o que estava a acontecer. Inclusivamente existe o calendário do planeta Vênus, que os maias acreditavam que era muito parecido com o planeta Terra, que havia ali coincidências, e eles têm todo um conhecimento nesse sentido. E o calendário sagrado de Solkin, então, do que eu quero falar agora, é a base dos estudos que se podem fazer com a astrologia maia. Ele é um calendário que foi criado para unir a energia do o ambiente do universo com a Mãe Terra para que nós possamos conectar-nos com estes dois mundos. Então, o calendário não é composto por números no sentido como nós sabemos de semanas e dias, é composto por símbolos, ok? Uhum, Na dias ouvi uma pessoa dizer que o primeiro que surgiu no universo, quando surgiu o Big Bang, não é? Que se diz que não foi uma explosão, mas foi uma expansão, agora é isso, não é? Que foram os símbolos. Portanto, a simbologia é muito importante. Aliás, a também simbologia na astrologia tradicional, ou seja, é uma tradicional. simbologia sagrada, tal como é na Maia, só que são Exato, símbolos exato, diferentes. exato. Então, ela é composta por 20 símbolos, ok? Uhum, 18 desses símbolos conectam-nos então com a energia, por exemplo, dos animais, que eu estava a falar antes de começarmos hoje aqui com a Karina. A questão do arquétipo animal, que as pessoas que trabalham xamanismo ou que vão fazer uma meditação para encontrar o seu animal de poder, esses animais que surgem normalmente estão contidos aqui nestes símbolos, não é? Todos os símbolos, os 20 símbolos, nos conectam com pontos da rosa dos ventos, não é? Com pontos cardeais, que estão conectados também com a pessoa, com os elementos, tanto com o ar, com a terra, com o fogo, com a água.
Todos eles nos conectam com lugares energéticos na natureza onde nós podemos também preencher-nos de energia, ou seja, há aqui uma ligação muito profunda. E depois temos símbolos que nos conectam com as estrelas, com a energia do Sol, com a energia da Lua. Então há aqui toda um conhecimento, não é? Cada símbolo vai trazer-nos determinadas características, ok? Cada símbolo é sempre resumido, entre aspas, por uma palavra que está conectada com com estas características e a sua essência. Há símbolos que nos falam do instinto, outros nos falam da intuição, outros conectam-nos com as emoções, outros conectam-nos com a lua, depois vai estar sempre ligado ao símbolo os números de 1 a 13, ok? Que o significado dos números maias pode não ser o mesmo do significado da numerologia tradicional que nós conhecemos. Porque já me aconteceu pessoas que sabem da numerologia tradicional e dizerem-me assim, mas o número 2 que eu conheço com este significado, mas Ah, os mas são maias têm sistemas diferentes, não uma é? outra, Estamos a falar aqui de sistemas sistemas totalmente diferentes. diferentes. Então, o número de 1 a 13, porquê? Porque o calendário é composto por 260 dias, que para os maias são os dias necessários para que a criança se possa desenvolver no ventre materno de forma equilibrada e harmoniosa. Por isso, mais uma vez, ele é um calendário para o ser humano, não é? E vai formando ciclos, 13 dias, mais 13 dias, mais 13 dias, com símbolos associados e forma os 260 dias. Quando nós fazemos então um mapa, por exemplo, um mapa maia de vida, que é aquele que eu aconselho quando a pessoa não conhece nada da astrologia maia, que Eu é ler já o fiz e gostei mapa. muito. Exato. Foi aí que a gente se Com a conheceu, não é? Margarita, sim, sim, sim. Foi aí que nos conhecemos. O mapa maia de vida, por exemplo, que é o que eu aconselho quando a pessoa não conhece, um, ele vai estar composto por 7 símbolos. E como é que eu sei como é que eu vivo? Se ele tem determinadas características, e como é que eu sei como é que eu estou ligado ao símbolo? Através do número. Então, Uhum. o número, na conexão com o símbolo, vai-me dizer como é que eu estou a viver o símbolo, não é? Então, por exemplo, e na pouquinho, antes de começarmos, falávamos na informação que nós temos, por exemplo, do mapa Maia e também do mapa natal da astrologia tradicional, em que nos fala nas diversas coisas maravilhosas que nós temos, mas também nos alerta para situações de bloqueio ou situações que não estamos tão bem ali, que é mais para quê? Para nós sabermos e fazermos por melhorar, não é? Então os maias têm também uns números que nos conectam ou mais com o passado, ou seja, o símbolo tem características incríveis, mas depois eu não me conecto muito bem com ele porque eu tenho coisas aqui para tratar. Lá está, por isso o autoconhecimento, não é? O número 9 e o número 12, por exemplo, falam-nos nisso. Há aqui coisas por concluir. Então vamos lá refletir nesta vida para não levar as pessoas para vidas passadas, porque nem toda a gente acredita, não é? O que é que foi que ainda não concluíste? Há ali alguma coisa que não está bem? Alguém quem tu pensas que te traz ainda mágoa ou que tu magoaste e não conseguiste falar com a pessoa? Então traz-nos também Situações não esta superadas, visão. não é? No fundo. O número 12 também tem a ver com o passado, pessoas que têm muita dificuldade em resolver as coisas, sabe? E que vão deixando coisas pendentes com Uhum. pessoas e situações, e então vai andando ali e umas juntam-se com as outras e quando dão por ela estão chateadas com esta e com aquele que percebe E já nem que não sabem porquê. resolvem. Exatamente. Então vai-nos falando nisto. Então também nos fala no número 6, não é? Que é o número do equilíbrio, que os mais dizem que é o número da sorte, que é um número que a pessoa está em expansão total, tanto na conexão com o símbolo, lá está. Então vai olhar para o que o símbolo lhe diz assim, é mesmo isso. Eu sou mesmo assim e para mim é fácil olhar para tudo isto assim. E temos o número 2, que é sempre o desafio. Ou seja, sempre que eu estou conectada com o número 2, que o símbolo está conectado ao número 2, eu tenho dificuldade para olhar para ele. Há ali coisas que eu tenho que ver. Por exemplo, eu vou-lhe trazer um exemplo. O 2 Caban, que Caban é o símbolo da Mãe Terra, e há bocado quando falámos da Mãe Terra, os mais acreditam que a Mãe Terra representa a nossa mãe biológica, Hum. não é? Então, Caban é a Mãe Terra que representa a nossa mãe biológica. Então, conforme o número que eu tiver, eu vou já perceber se a relação com a minha mãe biológica foi mais fácil ou não Tá. tão fácil, por E fazendo o exemplo. paralelismo, E, desculpe mais uma vez, aqui com a astrologia, na astrologia hum, tradicional é a Lua. ok, olha, pronto, Tem que super símbolo, interessante. ou seja, Ah, na astrologia tradicional, o mesmo símbolo tem vários significados, não é? claro, As emoções, a intuição, a Lua.
mas a mãe, a infância. Exato. Mas já estou aqui a fazer o paralelismo Ok. para ver como Não, 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 realmente mas é super é super interessante, que apesar das metodologias serem exatamente. diferentes, mas no fundo procuram as mesmas respostas, não é? Ou as mesmas, mesmo tipo de conhecimento. Eu quando encontro um cliente que eu não conheço, porque muitas vezes me acontece, as pessoas vêm ter comigo, eu não conheço de lado nenhum, e tem dois Kaban, por exemplo, num mapa, e eu digo assim, eu fico sempre assim um bocadinho, mas digo assim, olha, dois Kaban, há aqui situações com a mãe que não foram bem resolvidas, a relação com a mãe não é muito boa, e aconteceu uma primeira vez, o primeiro mapa que eu li presencialmente a uma pessoa num espaço no Porto. Eu disse isto e estava com um bocadinho de receio, porque nós, quando começamos, estamos a começar, então não estamos tão à vontade como eu estou hoje Margarita, eu a estou falar sobre sempre, eu cada vez que faço uma consulta, eu vou cheia de medo, sempre, porque levo isto tão a sério, porque sei que há a vida do outro que está ali, que confia em mim, que tenho tanto exatamente, medo de fazer uma exatamente, interpretação, pronto, exato, incorreta ou errada, portanto, não se preocupe, porque eu, ainda bem, hoje, e faço muitas consultas diariamente é, e vou sempre com esta preocupação e com esta responsabilidade, mas isso também fala também, pronto, bem de nós no aliás, sentido enquanto uma, profissionais que levamos isto com muita seriedade. uma Portanto, cliente disse, Margarita, isso chama-se responsabilidade, não fica claro, tal e assim. qual. Era o que eu estava a dizer, precisamente. E eu, quando lhe comecei a dizer isto, a pessoa desaba num choro, uma coisa que eu fiquei assim, meu Deus, o que é que está a acontecer? Mas em todos os espaços presenciais onde nós vamos, as pessoas já sabem, tem sempre um coisinho de lenços de papel perto, não é? E então contou-me uma história com a mãe, que não vale a pena falar nela aquilo de, pronto, há de tudo, não é? Então é para entenderem, não é? Portanto, o número é que me vai dizer como é que eu vivo o símbolo. Qual é, o que é que o número 2? Porque às vezes as pessoas, já me aconteceu uma vez eu dizer, olha, o número 2, e quando a pessoa, e no início, quando eu comecei, e foi assim que me ensinaram, diz que é a parte negativa. Mas isso é preciso ter muito cuidado em usar essa palavra, a parte negativa, porque as pessoas ficam com medo, não é? Uhum. Assim, por exemplo, como a Cabal é o símbolo da intuição que nos liga à noite, e houve uma pessoa que diz, mas eu tenho medo da noite, não é? Então depois eu comecei a perceber, alto, eu tenho que ter cuidado com o que eu digo, não é? Então, o número 2 conecta-nos com, eu costumo dizer, com a parte mais contrativa da informação, com a parte em que eu tenho mais dificuldade em olhar, porque se disser bloqueio, às vezes há pessoas que dizem, ai, mas um bloqueio é uma coisa difícil de, por exemplo. Sim, mas E o é número não 2 ter depois é, ele consciência, não é? Se calhar é mais, no fundo a pessoa não tem é, consciência daquele seu sim, lado. sim, não tem consciência. Ou então percebe que realmente eu tenho aqui realmente algo que um bloqueio meu. Olha, eu digo-lhe, por exemplo, o meu desafio de vida é dois Chick-chan, e Chick-chan é um símbolo que nos conecta com a sexualidade e com a nossa energia física. E quando eu ouvi, não é? Eu pensei, meu Deus, faz-me todo sentido e tira-me um peso de cima, porque falava mesmo, o símbolo fala que noutra vida a minha energia possa ter sido usada por organizações secretas que usavam a energia da mulher, porque nós somos muito poderosas a nível espiritual, não é? Por isso é que quando se faz sacrifícios é sempre a mulher que vai, não é? Mesmo que se fazia antigamente. E eu percebi que realmente eu tinha ali um preconceito até com certas posições de mulheres que eu conhecia, não é? A nível da sexualidade e da sua conexão com outras pessoas. E fez-me todo sentido. Então, temos toda esta informação. Então, o símbolo tem determinadas características e depois o número vai dizer como é que eu os vivo. Esta é a base, e é com base no calendário Sagrado do Sol, que é um calendário muito amado ainda hoje pelos milhares ainda de descendentes que vivem então na América Central, principalmente. Para eles é muito importante terem um calendário maia nas suas casas é algo muito sagrado. Todas as pessoas sabem a sua essência, podem não saber o mapa todo, como eu vou-vos mostrar daqui a pouco, mas a essência sabem, levam muito a sério. Inclusivamente, há pais que dão os nomes aos filhos dos símbolos do mapa, que aquilo é mesmo uma coisa muito séria. Eles acreditam que é como se eles incorporassem, entre aspas, a informação do símbolo faz parte da pessoa. É uma forma muito Super, super espiritual, que para interessante. eles a espiritualidade é uma coisa muito fácil. É, E uma, é e uma, isso. e uma coisa também muito interessante, também para as pessoas saberem, porque às vezes eu faço astrologia tradicional, para levantar uma carta é preciso saber, portanto, a data de nascimento, o local de nascimento e a hora
de nascimento. E há muitas pessoas que não têm essa informação, principalmente pessoas de gerações, pronto, não é? Depois dos 50, 60 Sim, anos, sim. que me aparece muito, Ah, sim. curiosamente, na consulta, e às vezes, e muitos não têm. Então, é verdade que na astrologia nós temos técnicas, são bastante demorosas, mas há técnicas para fazer a retificação, pronto, a verificação da hora de nascimento, com base em factos, eventos importantes da vida da pessoa, mas o muito curioso da astrologia maia é que não é necessário a hora. Não é necessário a hora. E já várias pessoas me têm colocado essa questão. Cada vez menos me colocam, mas já me colocaram. E sim, já me colocaram assim. Mas então quer dizer, a pessoa que nasceu naquele dia vai ter o mesmo mapa? Vai. E se nascer naquele dia vai ter os mesmos números, é uma verdade. Mas depois, claro, depois vai-se adaptar a informação à vida da pessoa, não é? Mas sim, na astrologia maia não é necessário a hora de nascimento, é só realmente o dia de nascimento, nem o local tem importância. Eu É já como a me numerologia, perguntaram isso, já me desculpa, perguntaram assim. Margarita, desculpe, Sim, sim, eu não conheço, ou seja, eu não domino a questão da numerologia, mas também tenho a ideia que a numerologia também é só a data, não é? sim, é só a data de nascimento, E, sim, e sim, também é é pela data, bastante assertiva a informação da sim, numerologia. sem dúvida, Portanto, sem dúvida, sem dúvida. realmente é incrível, Sim, como diferentes é verdade. metodologias, mais uma vez, e diferentes ferramentas podem, dar-nos tanta informação sobre nós. É verdade. O que vai mudar, sim, se nascer no mesmo dia, no mesmo mês e no mesmo ano, não é? Porque se a pessoa às vezes nascer no mesmo dia, no mesmo mês, mas o ano for diferente, o mapa já vai ser totalmente diferente. Claro, claro, claro. Mas, sim, sim, é igual. Aliás, já me aconteceu com gêmeos. Por acaso, quando me aconteceu, Ah, até hoje só me aconteceu com gêmeos, mas foi uma mãe que quis fazer os mapas para as filhas com 7 anos, 7, 8 anos. E eu pensei assim, ok, eu vou fazer o mapa e ele vai ser exatamente igual. Eu não sei se no vosso caso, É os dois assim, ou três é minutos um sistema, de diferença. é complexo porque Ah, realmente os mapas são, normalmente os gêmeos têm minutos de diferença, e os pois, mapas são praticamente iguais e há muito debate na não é? astrologia Eu também porque acredito. não é fácil. Eu, por exemplo, pronto, olho muito para um tipo de astrologia que é a astrologia dracónica, mas ainda também estou em Hum. investigação, porque não é Ah, fácil ok. realmente, porque são mapas tão. Depois também há outras técnicas, que é como nos mapas dos gêmeos, faz tipo como se fosse, de certa forma, a inversão do mapa. Ah, Mas pronto, eu sou sincera, na consulta, por acaso o meu marido tem um irmão gêmeo e, portanto, é no caso dele e do irmão gêmeo que eu tenho estado pronto, a ok. investigar, eh, mas realmente não há muitas respostas, pelo menos que sejam concretas e que nos dê alguma segurança na análise Claro. de irmãos gêmeos. Mas uma coisa é certa, já me apareceu na consulta pessoas que têm um irmão gêmeo. Eu analiso a carta, não é? Portanto, interpreto a carta e a carta corresponde totalmente à vida da pessoa. Também não há explicação para Ok, isto, não é? Porque se então, calhar se aparecesse, claro, percebe? claro. Portanto, é É complexo. Mas conte-me lá, no, verdade. no caso da astrologia mãe, então como é que fazem? Não, lá está, é a mesma É a coisa. mesma Assim, se eu situação. conhecer a pessoa, se eu conhecer a pessoa, não é? Claro que depois vou perceber que são diferentes, não é? E que é o mesmo mapa, mas elas são diferentes. Agora, por exemplo, duas miúdas de 7 anos, eu tinha que as conhecer. Como é que eu fiz na altura? Quer dizer, não fiz nada de técnica. Então eu disse à mãe: olha, vou-me sentir mais à vontade em fazer assim. Então eu vou fazer os dois mapas de vida na mesma, iguais, a leitura vai ser igual. E vamos fazer a serpente maia de vida. Estou-lhe só a dar uma dica se lhe acontecer. Olha, vou fazer o mapa de vida para uma e a serpente maia de vida, que é uma leitura totalmente diferente. E assim ficam os dois com a informação de dois mapas diferentes. É o que, Porque é o realmente que eu já, e eu estava a tenho já dizer. falado, No meu caso, não ou é? seja, usar a carta natal tradicional normal para um, que é o que eu estou a estudar, Exato. e com o irmão gêmeo eu faço uma carta portanto, uso a astrologia dracónica.
E então aí, Que giro. pronto, Então, no fundo, é um sim, é assim, mas são ferramentas que Uhum. ainda parece ser eficaz, e eu pronto tenho, mas a verdade é como eu lhe digo, ainda não me surgiu tipo duas gêmeas a quererem fazer consulta comigo. Já me aconteceu pessoas dizer, mãe, eu tenho uma irmã gêmea, mas só veio uma das irmãs à consulta. Mas é um tema que eu que também estou a investigar, porque realmente como é que às vezes é difícil, Como é que se faz? com tantas poucas diferenças de uma carta e com vida, por exemplo, a vida do meu marido não tem nada a ver com a vida do irmão gêmeo, são pessoas totalmente diferentes. Exato, Com claro, vidas, sim, um é claro, claro, pianista, é músico e o outro viajou pelo mundo inteiro. Está a claro, ver? Pessoas com vidas e histórias de vida claro. totalmente Eu diferentes. Então, como é que, como, eu como é sei. que se olha para isto? Então temos que procurar, eu pelo menos que sou bastante racional, né? Eu tenho um lado, eu sou um ascendente virgem, portanto um sol em gêmeos, portanto aqui tenho um Mercúrio muito forte e portanto eu preciso, se bem que também sou intuitiva, mas preciso aqui de entender as coisas, então pronto, tenho que investigar e perceber de forma prática e lógica como é que eu posso dar resposta a este tipo de situação. E é muito curioso que tenha falado também nisso, e no fundo o que a Margarita está-me a dizer é, no fundo fez um sistema parecido dentro do seu sistema da É, astrologia, que é a astrologia maia, e depois, claro, que eu acho que a exato, nossa exato, intuição também nos vai dando exato, aqui algumas pistas e nos vai ajudando exato, quando exato. fazemos a interpretação. É isso, é isso, Não só o uso da técnica, não é? é Portanto, isso o mesmo. conhecimento, mas depois também outra informação que nos chega por Por outro acaso lado. tinha curiosidade de saber na astrologia que trabalha se isso também tinha implicância, porque realmente acredito que dois, três Tem, tem, minutos de tem. diferença não vai Tem, dar um tem, mapa tem, 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 diferente, tem. não é? Tem, tem. Ok, E não uma das sabia. minhas, pronto, das minhas professoras de astrologia, que é argentina, ela teve um caso de Uhum. siamesas. É que nesse caso, Ah, repara, elas, portanto, pois, as meninas vieram mesmo, dá nada, exatamente, claro, e foi com ela que eu aprendi claro. esta questão da astrologia dracónica, porque ela começou a estudar através dessas Ah, siamesas e realmente, aliás, ela vai até publicar um ok, livro, segundo ela me comentou agora há pouco tempo, portanto, sobre o resultado desse estudo, que eu também estou a fazer investigação, mas neste caso com o meu marido uau, e com o irmão dele, mas acho para ver super o que é que me interessante, funciona melhor super dentro das porque técnicas, parece pronto, que que, muitos astrólogos defendem. porque as pessoas depois Mas é parece que ficam um interessante, bocadinho sim. descrentes só por causa disso, só por causa disso as pessoas ficam um bocadinho assim, ai, mas então o mapa é igual, não é? Não há que fazer ali na questão dos gêmeos, não há muita volta a dar nesse assunto, não é? Então, como fala agora siamesas, Sim, sim, é neste caso em mesmo concreto, super sim. interessante, Sim, sim. não é? No Exatamente. entanto, eu acho só mesmo quem tem experiência de fazer uma consulta de astrologia, seja tradicional, seja uma astrologia maia ou outro tipo, a pessoa tem que ter essa experiência, e eu acho que acontece-lhe mesmo assim, já descreveu a situação como me acontece a mim nas minhas consultas. Eu, a grande maioria das pessoas, eu não realmente que me chegam à consulta, imagino que no seu caso seja parecido, portanto são recomendações e portanto eu não conheço, não sei quem são as pessoas. E a verdade é que nós conseguimos, pronto, ver informação que era É impossível incrível. nós sabermos, e que realmente, por isso é que isto é de facto uma linguagem, que eu considero sagrada, É, e é muito impactante quem é, faz é. as consultas, porque há uma parte de informação que só ele é que sabe e ficas muito espantado, e depois outras questões que nós depois trazemos à luz, que se calhar não estão tão conscientes, mas que, depois, que é muito importante para o desenvolvimento e para o crescimento das pessoas, não é? A nível do seu propósito de vida, mas também através do seu desenvolvimento espiritual, porque eu acho que a astrologia maia também pede um bocadinho Sim, isso, também claro, ajuda muito nessa orientação. claro, sem dúvida nenhuma nessa orientação e até a pessoa fazer mudanças na sua vida, não é? Isso aconteceu Claro. comigo. Há pouquinho falava com a Karina sobre isso, não é? E mostrei-lhe até no meu mapa, que vos vou mostrar daqui a bocadinho, Sim, não é? sim, Um símbolo que mudou para a minha vida, que ainda hoje faz parte dessa mudança. Portanto, sim, sem dúvida, tenho um cariz espiritual muito grande e é como a Karina diz, é algo mágico também, disse sagrado e é muito, e é algo mágico que não é, tem que ser visto mágico, é uma coisa que não existe, não, é como é que eu faço o mapa? Eu não conheço a pessoa de lado nenhum e ele vai trazer assim uma informação que aconteceu uma coisa muito interessante, agora que me estou a lembrar sobre isso, e a Karina com certeza também percebe logo quando está a falar com a pessoa
Tu deves ser do signo X, tu deves ter a lua ali, não é? A pessoa percebe isto. Que eu estava a fazer presencial e a data de nascimento tinha-me sido enviada pela pessoa que era a dona do espaço onde eu ia fazer aquela consulta naquele dia. E eu fiz o mapa com aquelas Uhum, características, não é? Quando a pessoa entrou, eu nunca mais vou esquecer na minha vida, é uma cliente muito querida minha, e se sentou e começou a falar comigo, "Se esta pessoa não tem este mapa, é impossível." Eu senti uma força, senti uma personalidade. Aquelas pessoas, sabe, que a gente olha e parece que a personalidade delas expande de poder, sabe, de eu estou aqui, mas com uhum. carinho, não é? Não é aquele poder. E eu disse assim: desculpe, foi a primeira vez que me aconteceu. E a partir daí confirmo sempre a data de nascimento. A sua data de nascimento é X? Ela não. O ano não é esse. Eu, ok. Fez todo o Isto sentido, também sim, até sim. para trazer agora. O ano era diferente. Eu disse: olha, então eu peço imensa desculpa. Vai-me dar um minuto. Ou marcamos para outro dia, mas não dava. Eu vou aqui fazer novos cálculos, porque não é este mapa. Tenho a certeza que não é seu. E fui fazer, não tinha nada a ver. Se eu tivesse lido aquele mapa, a pessoa nunca mais queria falar comigo e não se ia identificar absolutamente nada, né? Sim, 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 Mas eu sim, não. senti, quando ela entrou, esta pessoa não é Percebeu que este aquilo, que mapa, aquela então não energia que fiz. tinha identificado na carta não coincidia com a pessoa que tinha Exato. à frente. E eu estava nisto há pouco tempo. Eu A estava mim nisto há pouco acontece-me o tempo, mas eu contrário. senti. Sabe o que é que me acontece, Diga, Margarita? diga. Eu, pronto, pelo meu lado, pronto, de virgem, não é que é muito forte, eu controlo sempre, Ok, confirmo sempre e tenho bem sempre, pronto, a questão ok, da data, da hora, do local, e, portanto, para ter mesmo a certeza. ok. Um, eu quando estou, portanto, a preparar e estou a interpretar a carta, porque eu não interpreto no momento, ou seja, eu trabalho a carta muito antes de fazer antes da consulta, e dedico Claro, muitas horas, porque eu vejo muitos pormenores, porque eu gosto de ir a fundo, eu não gosto de ler claro, só claro. as bordas como eu costumo dizer, da carta natal. Um, e Claro, quando percebo como é a pessoa, eu também adapto a minha consulta à pessoa que eu tenho à frente. claro. Porque eu sei que se eu vejo que é uma Exato. pessoa que não é muito aberta, por exemplo, para a questão da espiritualidade, eu há certos termos que não quero usar. Claro que já não Sei vai, que a pessoa vai, claro, vai, vai logo, claro. percebe, pôr-se, Vai-se fechar, vai-se vai-se fechar, fechar e já não vai exatamente. ouvir mais nada. Então, aquilo que eu quero é que cada pessoa que venha, pronto, a uma consulta que saia com o máximo de informação e que seja útil para a pessoa realmente tirar proveito daquela consulta e poder melhorar a sua Claro que sim, vida, para ter mais consciência daquilo que é. Então, eu faço o trabalho ao contrário. Quando eu vejo, epá, esta pessoa é muito, muito racional, é muito, pronto, muito estruturada, e eu aqui tenho que ter uma abordagem adequada claro, para claro, esta personalidade, para que ela possa tirar o máximo desta consulta, porque senão se fecha, claro. não vai levar nada. Então eu Não, faço um não, mas não bocadinho o trabalho ao contrário. Já agora entendo. partilho, pronto. Achei interessante também Não, o que mas está a dizer. a partir desse dia eu tinha cuidado com a data, não é? E essa pessoa que eu ia já me tinha dado imensas vezes datas de clientes, mas sem querer enganou-se ali no Sim, mas número, os pronto. enganos podem A partir daí acontecer. nunca mais, não é? Sim, eu Mas eu antes de falar confesso com a que sou pessoa, olha, nasci obsessiva. Eu neste. confesso, Margarita, que eu sou obsessiva. Eu vou ver a minha agenda, as mensagens, revejo, revejo, confirmo. Mas isto é opção. Eu Claro. confesso porque isto também é muito. E eu saiu-me uma Não, palavra mas também é inconsciente que é o controle. Não sei se reparou. E isto é muito de virgem. O virgem gosta de ter tudo sob controle, que é uma coisa que eu também eu percebo, tento trabalhar entendo, para cada vez ser menos assim, entendo. mas o perfeccionismo, não querer que falhe nada, por isso é que eu lhe digo, eu sou isto, o meu caso é diferente do seu, o meu caso é mesmo, já é mais Ok, obsessivo para que nada falhe, que esteja tudo sob controle ok, e que saia ok. tudo o mais perfeito possível. Mas pronto, cada um tem as Ok. suas coisas, não é? Não, mas na leitura do mapa temos que ter muito cuidado, porque se eu for fazer um mapa com uma data que não está bem, a pessoa não vai perceber nada. Porque é mesmo assim, a pessoa não se vai identificar com o que lá está, não é? Mas Ah, sim, claro, é claro. interessante nós vermos coisas ao longo do tempo, não é? A pessoa percebe, não, esta pessoa não é este mapa e ainda bem. Que ainda hoje é uma cliente querida que já fez montes de coisas comigo, então nunca mais tinha feito nada. Sim, Mas é sim, 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 interessante sim. esta informação Então, e mesmo. quero Isto, partilhar partilho sim, a carta, para só pelo vocês menos para as verem pessoas aqui. visualizarem como é que é uma Claro que carta. sim, claro que sim. Sim.
Pronto, eu vou primeiro para o pequenino. Portanto, quando a pessoa me pede o mapa mais de vida, vai receber em formato PDF e eu faço sempre a leitura depois. Eu antes fazia com a pessoa, assim como estamos agora. Só que depois percebi uma coisa, que é o importante, não é? E a pessoa que me ensinou a astrologia maia dizia-me assim: olha, isto é uma leitura para a vida, porque há certos mapas maias que se faz só uma única vez na vida, que é a leitura da alma. Então, faz os possíveis por quando estiveres com a pessoa, não haver espaço de troca de conversa, porque depois a pessoa vai ouvir, e tenho clientes minhas que me dizem: ai, Margarita, eu já não sei onde é que eu pus o meu mapa de vida. Têm guardado, eu guardo todos as gravações que eu faço. Já me aconteceu as pessoas quererem, passado 3 ou 4 anos, não é? E se a pessoa vai ouvir com a conversa, que é normal que ela exista, porque a pessoa fica tão empolgada a ouvir aquilo tudo que quer trocar ideias, não é? Depois acaba por não estar atenta só àquela informação que o mapa traz. Portanto, eu comecei a optar por faço o mapa, assim como vocês veem aqui, gravo em vídeo no Zoom e depois envio o link e depois sim temos um encontro para falarmos A e aí até posteriori, as para coisas tirar fluem. dúvidas e para. Uhum. Claro, se a pessoa quiser muito, claro, se for presencial num espaço, aí é com a pessoa, não é? Mas pronto, isto é só já um processo que eu percebi que dava mais resultado. Então eu faço o mapa, que depois envio para a pessoa em formato PDF. Este é o mapa de vida, ok? Vou só pôr aqui maior um bocadinho para vocês verem o que é que eu estou a falar. Então, isto são os símbolos de que eu falei há pouco, ok? Então o mapa vai ter o nome da pessoa, vai ter, este é o meu, portanto, este é o meu mapa de vida, que a primeira vez que eu o vi foi em 2014, em dezembro, na data do meu aniversário e que fez-me muito sentido, e foi por isso mesmo, pela mudança que ele trouxe à minha vida, que eu quis depois fazer a formação. E então, no meu caso, ele tem 7 símbolos, porque tem todos os mapas, tirando a Serpente Vida e o mapa de relacionamentos, tem 7 símbolos. Só que às vezes podem ter 6, porque um deles se repete. Uhum. Acontece isto muitas vezes no mapa. O mesmo símbolo repetir-se, e a informação que nós temos a mais é, olha, vou estar atenta, sim, porque se ele se repete, realmente isto é É como importante está para ali a mim. tentar Todos os símbolos sinalizar são importantes. aquela questão, não é? A É, repetição. então, pronto, é por aí. Portanto, mas no meu caso, o meu mapa tem 7 símbolos, portanto, não há nenhum símbolo que se repete, e estes são os símbolos que eu vos fui falando, portanto, que são 20, aqui estão 7. O que vocês veem aqui ao lado de cada símbolo é a numeração maia. Portanto, eu falei-vos que Ah, o calendário tem 20 símbolos e tem números de 1 a 13. Então, a numeração maia é esta. Cada bolinha é um, e quando passa a 5, passa um traço. Que se nós fôssemos, por ah. exemplo, o número 13, eu tenho aqui da graduação, se fossem 13 bolinhas, então os maias perceberam que existe. Aliás, há livros que se não compram no México, aqueles livros que compraram na livraria já nem tanto. Mas os livros que falam sobre os maias, a numeração da página muitas vezes vem com Vem a em numeração numeração maia. maia. Ah, que interessante. Por acaso Então, não maia. sabia. É, existem alguns livros que falam sobre os maias e que a numeração vem assim. Então, a bolinha é um, e depois quando passa a 5 é o traço. Quando eu faço um mapa, seja ele qual for, eu coloco sempre o número, a relação do número da numerologia tradicional para que as pessoas olhem e saibam que isto é o 11, ali é o 6, ali é o Claro, 12, porque ok? cada traço são 5 bolinhas, portanto, tem dois são 10, mais uma bolinha, o 11. E no caso Exato, aqui da libertação, que é o exatamente, primeiro. é o primeiro, pronto. Então, depois, cada símbolo, como eu vos disse, então vai trazer determinadas características. Como podem ver, eu coloco sempre também uma palavra, ou duas, que, claro, não é resumo o símbolo, mas que traz para a pessoa olhar ali e dizer, ok, já sei, mexe o instinto, e aí faz com que a pessoa vá e se lembre, olha, o instinto, a Margarita disse que era isto, 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 né? E do número também ponho o que ele significa. E como eu disse há pouco, a numerologia tradicional pode não ter o mesmo significado da numeração maia, tá bem? Então, por exemplo, aqui Mish é o instinto, Men é a visão superior, aqui são as emoções, a intuição, estão a ver, tudo coisas que nós vivemos no dia a dia, não é? Depois temos Kaban, a mãe terra, temos aqui Kan, que é a criação, e Chikchan, que é a serpente sagrada, que vos falei há pouco. Então, este conjunto aqui de informação vai falar muito sobre mim. Eu, quando conheci o meu mapa Maia, e também conheço o meu mapa natal graças à Karina, porque ela fez-me um mapa assim, que eu ainda ontem falei nele com a minha filha, que me trouxe coisas lindíssimas e maravilhosas e me explicou muito, muito, muito de coisas na minha vida que eu não entendia. Foi
muito, muito emocionante para mim conhecer este mapa. Mas quando eu conheci o mapa Maia, o Capricórnio parece que ficou assim em suspenso, que saiu de mim, sabem? Porque eu sou Capricórnio, mas, e já falei isso com a Karina, mas às vezes não me enquadro em tudo aquilo que se diz do Capricórnio, mas depois há uns decanatos e aquelas coisas todas, E não não é? só isso, e depois todos os Não planetas, no só, caso da astrologia, estou a falar da astrologia tradicional, não é? Pois todos os claro, planetas, sim, a forma como eles se claro, conectam uns com os outros, as áreas de vida, portanto, as pessoas é que acham que o signo, que no fundo é o Sol, portanto, exato, quando a Margarita nasceu, o Sol estava em Capricórnio, não é? Por isso é que é do signo Capricórnio. exato, Mas nós, o Sol é muito importante numa carta natal, mas há outros elementos também muito importantes. A claro, Lua, o e há, sem ascendente é dúvida. importantíssimo, O portanto, ascendente, então, claro, é exatamente, muito. E nós normalmente, já não lembro qual é que é o seu ascendente, Margarita, mas normalmente identificamos-nos mais com. virgem, é de Ah, pois virgem, tem o nós mesmo estamos que eu, todos. é verdade, temos o mesmo. Ah, eh, É um virgem mais tranquilo, entre aspas, estou a brincar consigo, mas é virgem, sim, o meu também é virgem, que foi para mim importante conhecer, porque, e agora já estou a perceber aqui algumas coisas também importantes, a questão do perfeccionismo, por exemplo, que não nos claro, deixa às vezes claro. avançar, E às vezes as não nossas nos deixa opções, ir, pronto, que é tudo sob controle, portanto, é sim, muita energia de virgem. Mas depois isso sim, depende, de onde está o regente do signo, onde é que ele está. Pronto, claro, é complexo, por isso é que é importante que é, as pessoas percebam, por isso não me claro, espanta que me diga, eu não me identifico totalmente com pois. a energia de Capricórnio, não é? Porque a Margarita é muito mais do que isso. Exato, exato. Então, quando eu vi o meu mapa Maia, houve aqui pontos com os que eu me identifiquei logo, não é? Principalmente aqui a essência, que é as emoções. Então, o Moluque é a água, é a pessoa que vem viver as emoções no máximo, muito sensível, que chora com muita facilidade. E assim, ok, porque o Capricórnio às vezes não é visto assim, não é? Muito rígido, Mais frio muito. e mais estruturado, mais. Sim, Eu aí percebi, então pronto, então já percebi, não é? Ou seja, houve aqui coisas que me mexeram muito comigo, não é? Mas um símbolo, foram dois, mas um símbolo que mudou a minha vida nessa altura foi aqui, por exemplo, a energia de Man. Eu gosto sempre de trazer isto. Quando as pessoas têm Man no mapa, eu quero sempre trazer esta informação, porque é mesmo os mapas, seja o Maia, seja o que trabalha a Karina, seja outros que nós até se calhar não conhecemos, mudam a nossa visão de vida, que é esse o objetivo, não é? Para melhor. Lá tal e está. qual, tal e qual. Tentamos viver para melhor, não E é? naquele momento da sua vida que a Margarita fez, teve acesso à sua carta Maia, Exatamente. foi Foi em isto que lhe fez ali, 2014, não é? Foi o ali um clique gatilho para perceber uma série de completamente. coisas. Exato, porque Man é visão superior, então Man é conexão com o planeta, não é? Em que a pessoa se liga muito. Eu tenho as duas conexões, tenho com o planeta e tenho aqui com o Cabana, com a Mãe Terra, mas aí é uma conexão diferente. E quando eu soube que eu era a conexão com o planeta e que tudo aquilo que acontecia, mesmo muito longe de mim, era algo que a minha alma ficava em conexão profunda, que por vezes até me podia trazer momentos de muita solidão e muita tristeza, eu desatei num choro que disse, pois, não é? Porque eu lembro-me que os meus filhos, o meu filho mais velho tinha 2 anos, eu estava num momento maravilhoso do meu casamento, tinha casado há 3 anos, não é? E chorava muitas vezes, não é? Com as coisas que aconteciam à minha volta, que eu não sei muito bem o que era. E uma vez o meu marido disse-me assim: Mas porquê é que tu estás assim? Eu não te sei explicar, mas eu sinto a tristeza do mundo dentro de mim. Aquilo foi tão profundo para mim, dizer, quando eu me ouvi a ver dizer aquelas palavras, eu chorei imenso, e assim, meu Deus, mas o que é isto? E quando eu conheci Man, disse, já estou a perceber. Ou seja, é isso que é Man, é a visão superior da águia, o animal conectado com Man é a E a águia. E a compreensão, não águia é? e a compreensão e a tomada de consciência de que aquilo realmente é algo que não é só do outro, é também meu, não é? Se o outro está aqui naquele sofrimento, também é meu. Claro, que Fez-me bonito. perceber isto e fez-me acalmar o meu coração. Qual é a mensagem de Man? Muito assim, muito rápido. Man é a visão superior. Man é a águia, que é um arquétipo muito poderoso mesmo, que é a águia que tem a visão do mundo para além daquilo que as outras pessoas têm, e não é que isto faça de nós especiais, não, mas há um olhar, porque a águia, dizem os maias, é a ave, segundo os maias, que voa mais alto e que só desce à terra para se alimentar quando percebe que não há perigo absolutamente nenhum. Então ela está em constante momento de visualizar e de meditar o que é que vai fazer. Não é? Dizem os maias que a águia voa ou sozinha ou com a família muito próxima.
Ela não é uma ave que se vai juntar a bandos de aves, não é? E que é muito difícil até ver uma águia. Então, todas estas características do animal, lá está, aqui a conexão com a mãe terra, são trazidas para a pessoa, não é? E eu percebi, não é? Então, qual é a mensagem de Man, por exemplo? É eu tenho que estudar e tenho que me conectar com a espiritualidade para conseguir sair daqui, desta visão só daqui, no plano, não é? E ver lá de cima. Porque a missão de Man é levar as pessoas que se conectam com ela a um bom lugar onde as vai largar. Mas antes ela tem que conhecer esse lugar. E esse bom lugar é a conexão com a espiritualidade e com estudar sobre o despertar da consciência. Porque depois, à volta de Man, há sempre muitas pessoas, porque ele tem uma energia que magnetiza, que as pessoas querem estar juntas. Porquê? Porque ela resolve, porque ela decide, porque ela chama para ela as situações que não são dela. E ainda por cima tem o número 11, que é pegar nas mochilas, problemas dos outros e pôr nas minhas costas. Não te preocupes, porque eu faço e eu fico sempre para fora, para o último, né? E as mulheres temos muito esta história. Isto é uma história que a mulher traz aqui desta situação. Então, man é, os mais dizem mesmo, vamos tendo à volta pessoas que nos distraem, que estão sempre a precisar de nós. E nós estamos sempre a fazer o mesmo. Que a ajuda estamos a dar, mas é sempre a mesma que a pessoa não faz nada. Que me distrai para o que eu realmente tenho que fazer, que é estudar a espiritualidade, o despertar da consciência, porque de uma forma desapegada eu vou levar essas águias todas que querem estar comigo a um lugar onde as largo, mas eu já sei aquele lugar como é que ele é. E se eu desço para ir buscar aquela águia que está sempre a cair, as outras vão-se todas perder. Isto para mim foi assim, uma coisa que Mas que não consigo. mensagem tão forte e tão bonita também, não é? Foi É de uma grande mensagem responsabilidade. completa, grandiosa. E qual é a mensagem? Dizer não àquelas pessoas, àqueles fogos que não estamos sempre a apagar como se fôssemos um bombeiro, apaga aqui, apaga aquilo, mas depois o fogo volta a acender, porque a pessoa não faz nada. Eu não quero fazer nada e se calhar o caminho dela não é fazer nada, mas eu quero ir salvar. Eu quero ir pegar na pessoa e dizer, olha, vai por aqui porque vais ser mais feliz, mas eu sei lá, não é? E aquilo, aliás, o que é que eu fiz no ano seguinte? Fui fazer um curso de massagens que não tinha nada a ver comigo. Eu tinha sido secretária há anos, depois tirei a licenciatura aos 40, ainda dei aulas, ali 3 ou 4 anos, tirei para dar aulas. Fui fazer um curso de massagens e nesse mesmo ano fui para o Algarve trabalhar a fazer massagem na praia. Nunca na minha vida eu iria fazer uma coisa destas. Eu disse, ok, não, eu vou estudar. E foram 4 anos em que fiz massagens na praia, que foram de um enriquecimento pessoal sem precedentes na minha vida. Então eu gosto sempre de trazer que a astrologia maia mexeu com a estrutura da minha vida de uma forma grandiosa e os símbolos vão mexendo sempre, não é? E depois tem Cabane, que me conecto com a Mãe Terra, que sou vegana. E depois tem a Cabal da intuição, percebe? Então é isto É que eu como se depois de posso dizer que eu... repente, Margarita, Hum, tudo te fizesse sentido, não é? Porque isto o que lhe exato, fez foi expandir os seus horizontes e, de certa exatamente, forma, conduzi-la, eh, exatamente. no fundo, para o seu caminho, para o seu propósito, não é? Que eu acho que é uma coisa que muitos de nós andamos perdidos. Eu noto isso também nas pessoas que me chegam à consulta, e nós falávamos isso justamente antes de começarmos a gravar, não é? Ahm, e é tão bom quando temos acesso a este tipo de informação, porque muita É, coisa, por exemplo, a Margarita, pelo que está a contar, há coisas que senti, mas não percebi porquê. O que é que isto lhe acontecia? E exato, isto o que trazia era sofrimento, era dor. A partir do momento em completamente. que, neste caso foi através da astrologia maia, teve Exato. trouxe-lhe esta luz, não é? Tudo começou a fazer sentido e, portanto, o que era a dor já deixou de ser dor para ser, Eu ressignifiquei, eu ressignifiquei a leitura claro. daquilo que a conexão com o planeta me trazia, que Mas foi um repare, alívio para mim. claro, o que era dor passou a ser, é verdade, responsabilidade, mas ao mesmo tempo uma coisa bonita, Ah, porque sim, o seu ah, trabalho e a sua sim, missão é uma coisa bonita, não é? sim, sem dúvida, sim, eu sinto isso cada dia. Eu estou a ouvir uma pessoa que é brasileira, que é o Hélio Couto, que ele diz que o trabalho que nós fazemos é muito importante para a nossa evolução espiritual, seja ele qual for, desde que seja um trabalho em que, que não seja necessário enganar as pessoas. Que não seja sempre necessário, eu para poder ter o meu trabalho, aquela pessoa tem que estar a fazer algo que não devia estar a fazer, ou que está para além daquilo que ela pode, mas eu preciso de ganhar o meu dinheiro. Então eu disse assim, meu Deus, eu sou tão abençoada
porque felizmente toda a minha vida nunca fiz um trabalho em que tivesse que fazer isso com ninguém, e agora então eu trago esta, e assim como a Karina, não é? E outras pessoas trabalhamos nesta área e noutra, porque não tem que ser só nesta Sim, área porque cada um da. de nós tem o seu papel no mundo. Exato, Isto há uma claro. ordem. As pessoas não sabem, Mas mas é isto há uma uma ordem. Exato, mas é uma benção nós podermos fazer um trabalho, e até falava um livro que eu estou a ler do dinheiro feliz, e o dinheiro que recebemos é um dinheiro feliz, não é? Que a pessoa dá com alegria, porque estamos a entregar um conhecimento que realmente vai mudar a vida dela, como mudou a minha, não é? Já me aconteceu clientes também me trazerem assim feedbacks parecidos. Mas sim, foi para mim eu estava no início do meu caminho espiritual. Claro que já nós não sabemos, mas já andamos nisso connosco, a espiritualidade está sempre connosco, mas de uma forma consciente, não é? Tinha sido o início, depois de uma grande dor da minha vida, e foi realmente assim, comecei logo assim com uma coisa que na altura não entendi, é verdade, muitas das coisas que estão aqui no mapa, mas fica, por isso é que ela dizia assim, este mapa é para toda a vida, Claro. não é? Porque E uma isto é curiosidade é um abrir num portal, no fundo. Nós, quando temos acesso a este tipo completamente, de informação, é um abrir do portal. E depois também outra coisa muito curiosa, que eu creio que a Margarita, que agora, pronto, nesse momento teve este primeiro contacto, mas agora já foi evoluindo e ao dia de hoje já é uma terapeuta, portanto, ajuda outras pessoas portanto, a encontrarem-se e trazer alguma luz à sua vida, seja através da astrologia maia ou de outras terapias, né? Porque também faz constelações familiares, também trabalha com animais, portanto, eu depois vou deixar os contactos aqui para as pessoas verem, para poderem conhecer melhor o seu trabalho, Margarita, mas a verdade é que há sempre um momento, que é o momento certo, para as coisas sim, acontecerem, porque nós não. Ou seja, provavelmente se isto tivesse acontecido há 20 anos, não ia acontecer porque não estava eu não preparada percebi para nada ter acesso a esta não. informação, ok? Então, Então, o isso, universo vai-nos isso empurrando para as situações, nós é que muitas vezes não nos apercebemos, portanto, põe pessoas no caminho, não é? é As verdade, coisas vão acontecendo e no sem momento dúvida, certo sem nós dúvida, fazemos o clique, que é naquele momento é se calhar, ou verdade, que temos maturidade, ou porque a fase de vida em que nós estamos vai ser mais fácil entendermos o que o universo, no fundo, nos tem para dizer. é verdade. É verdade. E nós ainda, acredito, esperamos pelo estarmos no fundo do poço para procurar. E ainda bem, porque há pessoas que vão ao fundo do poço e não procuram, não é? A luz, podemos chamar assim. Mas eu Sim, acredito, e há é o que que dizem querer que a nova também. terra, a nova terra, a terra, a era dourada, que é exatamente nós não precisarmos de ir a esse sofrimento para podermos conectarmos. E isso eu já vejo, não é? Em pais que fazem comigo um mapa de vida e querem que os filhos também façam. Então aí já há uma abertura, não é? É o que eu digo, isto é uma bênção. Aliás, uma curiosidade que eu queria trazer aqui. O mapa maia de vida, na antiga civilização maia, era feito quando o bebê nascia. Ainda hoje fazem isso. Então o bebê nasce, eles vão ao Chimam, que é o sábio contador dos dias, que sabe tudo sobre o calendário sagrado de Tzolk'in. É feito um mapa de vida que eu percebi que na Guatemala não é tão completo, como eu aprendi, e já agora eu aprendi a astrologia maia com uma portuguesa que vive no México há mais de 30 anos. Ela Uhum. vive, acho que é em Chiapas, eu não me lembro muito bem, junto de uma comunidade onde vivem descendentes dos maias. Ela aprendeu com os anciãos, ela não aprendeu com livros. Aliás, quando eu comecei a fazer a formação com ela, nós estamos muito formatados. Que livros é que eu vou ler? Que livros é que há de astrologia maia? Não há nenhum. Há o que vocês vão escrever à mão, que era assim que nós tínhamos as aulas por Skype. Uhum. Escrevíamos à mão o significado de cada símbolo, e quando foi para encontrar a relação do número com o símbolo, ela pôs-nos a fazer isso sozinhas, com a nossa intuição, e depois, claro, corrigiu e tal. Isto para dizer que eu aprendi com alguém que aprendeu com os anciãos maias, portanto, não, Estás não mesmo é do nada ali que isto junto à caiu aqui. fonte. Exato. E então, o mapa Maia de vida era feito quando a criança nascia. Levavam ao Chimam, porque o mapa Maia de vida para os maias é a representação dos dons e habilidades que aquela alma já traz consigo. E então é feito um mapa para que o Chimam oriente os pais conforme os símbolos, porque eles acreditam que se nós vivermos com base nos nossos dons e habilidades que estão aqui, no meu mapa, no caso, a minha vida vai ser muito mais feliz, mais fluida, mais próspera e abundante, e vou ajudar muito Claro, mais porque pessoas. estamos em Então, sintonia. Pronto, eu costumo exatamente. dizer, no meu caso, com os céus, não é? Mas no fundo é também a mesma coisa, estamos em E, sintonia com o sim, é universo, tudo com com o aquilo universo. que o universo É isso, nos pede a cada um de nós é, nesta vida que nós exatamente. estamos neste Exatamente. momento a viver. Exatamente.
E isso está exatamente. espetacular, a questão dessa no meu caso, que nós falamos em astrologia infantil, não é? Que é também, pronto, no fundo, Ah, ok, com as ok. crianças. E aproveito, já que a Margarida falou desta questão, o, o importante que é, todos os pais deviam fazer isto, ou pela astrologia maia, ou por outra, ou Sim, tradicional, ou melhor, qualquer não o que outro. for. Sim, Porquê? Porque, infelizmente, nós não somos perfeitos, não é, Margarita? E nós muitas vezes trazemos expectativas e esperamos que os claro. nossos filhos sejam de determinada maneira. E eu falo como mãe, eu com as minhas filhas quando nasceram, portanto eu ainda não era astróloga, mas já porque recorri à astrologia há muitos anos, desde os meus 18 anos que eu tenho contacto com a astrologia, e assim que elas nasceram, portanto eu estava a parir e estava ali a ver a hora exata, porque queria mesmo. Entendo, E exato, fiz, e exato, fiz compreendo. um estudo da astrologia infantil, pronto, das cartas Claro. delas, e foi para mim tão importante, Margarita, porque isso deu-me logo uma leitura, para já que elas são diferentes, não é? E que têm a Claro. sua personalidade e cada um tem as suas debilidades e as suas, pronto, e o seu potencial. E isso para mim, como mãe, foi super importante, porque se eu tenho perfeitamente consciência que se eu não tivesse esse conhecimento, teria tido muito mais choques com as minhas filhas Sim, do que tenho. claro, Eu aprendi sem a dúvida. conhecê-las e a respeitar, a ter tempo de assimilar que elas são diferentes de mim, cada um, pronto, tem o seu caminho de vida. Portanto, aproveito a deixa aqui da Margarita, que realmente é uma ferramenta também muito útil, não só para o autoconhecimento, mas também para nos ajudar a nós nos nossos papéis de mães e de pais. Aliás, até funciona, pronto, quando o meu marido faleceu em 2011, eu aprendi astrologia meia depois, foi uma das duas que me levou a abrir a minha consciência e perceber o que é que está a acontecer, e ainda deu para eu perceber depois dele ter partido, porque eu fiz um mapa, que nós depois tínhamos que fazer mapas para praticarmos, e eu, até aí ainda me trouxe mais conhecimento de uma pessoa que eu conhecia muito bem, mas que eu percebi muitas coisas, porque realmente o mapa percebi. E fiz aos meus filhos, como é lógico, e pelo menos um deles também deu para perceber muita coisa de quando ele era pequenino que eu não entendia. Disse, assim, ai, ok, já percebi porque é que tu. Então, olha, agora se calhar é Mas se melhor tivesse tido esse fazer. conhecimento antes, Margarita, não lhe tinha ajudado tanto no seu papel de Talvez que mãe não. e Claro que não. Claro, sim, sim, sim. Perceber que ia dizer que eu que não ia entender. Sim, tinha, claro que sim, sem dúvida. Aliás, eu quando faço para bebés recém-nascidos, já me aconteceu, as pessoas dizem, ai meu Deus, e ficam emocionadas, não é? Porque realmente vamos conhecer a criança totalmente diferente. No meu caso, por exemplo, que tenho uma look de ciência, que sou muito emocional, isto tinha sido muito fácil. Eu sofri muito por isso, porque era muito emocional e porque chorava por tudo e por nada, então eu achava-me fraca, que era frágil e que as pessoas se iam aproveitar de mim, porque é isso que as pessoas me diziam, não tanto os meus pais, que eles não faziam isso. E eu não entendia, não é? Então, mas eu não conseguia deixar de ser de outra forma, claro, não porque é? era a Não sua conseguia fechar, essência, a sua forma não de ser. conseguia fechar o meu coração às emoções. Eu era, sabe como a gente diz que somos transparentes? Então, e quando eu vi que era maluco assim, então pronto, Margarita, ok? Aceitem amor. E quando nós fazemos isso, as coisas depois até parece que já nem acontecem para a gente sofrer. É uma coisa assim que eu acho que é completamente incrível, não é? E outra coisa, a informação bonita do meu mapa, que quando o fiz não percebi nada, mas que depois, não é? É Kikabane, que é o tal que lhes falei das sacerdotisas que cuidava da Mãe Terra. É este, que é a conexão profunda com a Mãe Terra. Então, e quando me disseram, tu hoje não és uma sacerdotisa, mas és uma guardiã da Mãe Terra. Aquilo para mim, quando eu percebi Uau! que não é vegana, mas que até, porque a minha nora também tem o mesmo curso, disse, ai Margarida, já viu que tem cabana na idade, porque a aprendizagem, segundo os maias, o símbolo fica mais conectado connosco com o símbolo, aos 52 anos, que já agora é uma curiosidade. Quando os 52 anos para os maias é assim, quando nós podemos já ser abuelos, ou seja, ancião, que Uhum. vamos ensinar, que vamos já ensinar. Então nós vimos aprender e nessa altura é quando realmente o símbolo está mais pleno. E foi por essa altura que eu me tornei vegana. E ela até disse, Ah, olha, que giro. lembra-se que tem trabalho? Eu, pois é, tens razão. Então, realmente é este conhecimento, e este é um dos mapas que podemos fazer. Podemos fazer o de vida, podemos fazer o de vidas passadas, que não vai falar sobre quem nós fomos, não. Vai fazer uma comparação de símbolos com o de vida. A serpente meia de vida também é muito bonita, vão ser 13 símbolos que vão acompanhar-nos desde os 0 aos 52 anos, sabendo que o ciclo se repete.
E depois temos o mapa de relacionamentos amorosos feito entre duas pessoas, que não tem que ser um casal, pode ser entre pais e filhos, e irmãos e assim. E temos o anual, que a Karina também já fez comigo, que normalmente se faz todos os anos, mas esse não é a personalidade da pessoa, mas sim aquele ano, como é que vai, que Sim, energias é é que a como na pessoa. astrologia. Nós fazemos também a revolução solar, e no meu caso com outras técnicas, para ver o que é que o ano promete, não é? O que é É que o ano isso, promete. é isso. Então, no fundo, a astrologia maia, acaba por cobrir também vários espaços, o Sim, espaço do sim, autoconhecimento, o sim, sim, espaço sim. também, E de da certa forma, previsão das também, previsões, no sentido de o que é no que eu posso sentido da esperar pessoa para para aquele o meu ano, ano. e depois, esse da serpente. Ah, aqui, Chico-chan, sim. Não, do mapa que tinha falado há pouco da serpente vida, não é que não sei se estou Sim, a dizer bem. sim, não, o símbolo Chick-chan não tem a ver com a Não, serpente não, não, vida. não, não. O mapa, Ah, quando estava-me a ah, dizer que há o mapa este que mostrou, não sim, é? Que é o mapa de vida, sim, e sim. depois falou do outro, que era o dos Ah, é ciclos. serpente meia vida. Por acaso podia Exato. ter posto aqui o mapa, mas não me lembrei. O serpente vida É mais vai para perceber estudar, o quê? Só para as pessoas perceberem que vai tipo de estudar informação. a vida da pessoa dos 0 anos até aos 52. Nós vamos ter aí períodos de 4 em 4 anos. A pessoa, imagina, eu faço o meu mapa de vida, então eu vou saber. O primeiro desafio de vida que eu vou encontrar é dos 5 aos 8 e que no fundo tem muito a ver com a realidade, não é? Dos 5 aos 8 é quando a pessoa vai para a escola. Não quer dizer que antes já não vá para a creche, para o infantário, mas que vai para a escola onde tem que aprender, tem que estar atenta, tem já mais responsabilidades. Então é o primeiro desafio e eu vou ver com que símbolo é que eu vivi esse desafio, Uhum. percebe? Primeiro da Então, minha vida. mas estava Diga. aqui a pensar como esse mapa da serpente, no fundo, é uma espécie de guião, no fundo, dos Opinião pontos é principais de dos toda a 4 nossa anos, vida. O que é muito exatamente. interessante, não é? Porque no fundo também dá essa visão geral. Sim, então Ah, imagina uma pessoa que faz o mapa de Serpente de Vida com 20 anos. Vai perceber para trás que símbolo é que tinha quando viveu dos 10 aos 12 e por aí fora, mas ainda tem todo um caminho para percorrer. Quando a pessoa já tem 52 anos, imagina, não é? Faz todo sentido fazer na mesma, porque para os mais o ciclo é serpente, não é? O ciclo volta a repetir-se. Então, os 13 símbolos que estão presentes na serpente Maia de Vida, dizem os mais que são os 13 degraus de uma pirâmide que a serpente sobe para atingir o conhecimento, que é, dizem os mais que este primeiro ciclo é quando a pessoa está a viver o karma, que não é nenhum castigo, ok? O karma é há muita ação-consequência. confusão aí com os Muita termos. Sim, confusão, sim. muito. Estamos a viver, mas eles chamam-lhe assim, na altura era assim que se falava, é viver o karma, então eu vou viver experiências novas na minha vida, eu vou crescer, eu vou evoluir e vou corrigir questões da minha vida que não estão tão bem, para não repetir, porque quando corrigimos, depois o ideal é não repetir. E quando chegam aos 52 anos, mesmo na Descendentes dos Mais, ainda hoje, fazem-se grandes cerimónias e celebrações. E a diretora da escola onde eu estive a fazer voluntariado tinha um irmão que está a estudar para guia espiritual, porque lá não chamam mestres, nem nada disso, são guias espirituais, e só aos 52 anos é que lhes é permitido poderem fazer todos os rituais e cerimónias que aprendem até aí. Porque lá para ser um guia espiritual são anos e anos e anos Claro. a E fio. os 52 anos, como disse, é aquele marco em É que o eles bom marco em que ele está já preparado têm a para maturidade e o conhecimento e a sabedoria para poder guiar os ensinar. outros, não é? Ou para Vai orientar. continuar a aprender, não é? Então eles dizem que o segundo ciclo é vivido em Dharma, em conhecimento, em tomada de consciência. Então aos 53 eu chego ao momento do meu nascimento, porque volto a repetir o símbolo do dia em que eu nasci. Então volto a fazer aquele ciclo até partir, claro. Também é uma leitura muito interessante. Mas sim, aqui já se a pessoa fizer mais Essa ainda não nova. fiz, mas vou fazer. Ah, Depois falamos. quanto mais nova fizer, eu tive uma cliente que fez então o mapas de vida para toda a família e as serpentes. Então de vez em quando manda-me mensagens. Olha, a minha filha agora está nos 10. Realmente eu já vi aqui situações do período que ela está a viver agora. Portanto, realmente, se todos pudéssemos fazer isto, ou esta astrologia, como disse, ou outra qualquer, para nos conhecermos, pá, eu acho que este mundo era muito mais fácil. Ajuda A tanto, vida ajuda era mais tanto. Sim. E, aliás, muito mais fácil.
é suspeito nós estarmos aqui a dizer, não é? Mas as pessoas que já Sim, passaram por essa experiência, que nos estão a ouvir, sim, sabem perfeitamente, e muitos realmente sentem sim, esse marco de um antes e um depois, como a Margarita estava sim, a partilhar quando fez a sua carta a Natal Maia, o importante que foi sim. Diz-me acontecer para a sua vida, não é? muito, muito, muito. Muito bom, E Margarita. tenho Olha, clientes que fazem todos os anos fazem mapa anual, porque já sentem que gostam de se preparar de alguma forma não, e é sempre para o que bom. vem. Eu E costumo consigo dizer que o também acontecer. conhecimento nunca está demais. E é um privilégio, Margarita, é um privilégio Exato. nós termos acesso a Claro que informações sim, vai ser. prévias que nos permitem, primeiro, entender melhor os acontecimentos que nos vão surgindo e também nos dá armas, de certa forma, para nos podermos, no fundo, conduzir de acordo com, pronto, com as marés que vamos encontrando ao longo do percurso, não é? Porque eh, a vida é feita de ciclos, não é? Isso todos nós sabemos, é tal e qual como os ciclos da natureza, portanto, a nossa vida também é assim, e, portanto, toda a informação que nós tivermos que nos possa ajudar a conduzir os períodos menos mais complexos, ótimo, porque vão ter um efeito muito menos negativo na nossa vida, e tudo o que nós pudermos perceber, epá, isto vai-me ajudar a potenciar isto, já sei isto, então eu vou aproveitar esta informação para Sem ajudar dúvida. a potenciar e a melhorar e para que as coisas sejam mais fluídas. No fundo, o que nós queremos é ser felizes, Margarita. Por isso é que nós estamos É nesta isso. vida. As pessoas às vezes não têm essa consciência e Pois todos nós não, pois não. merecemos ser Claro, felizes. sem Portanto, dúvida. é uma benção Sem dúvida. podermos ter acesso a estas ferramentas que nos ajudem nesse caminho. Margarita, eu não sei se tem mais alguma coisa para dizer, mas foi super clara. E agradeço imenso tudo aquilo que partilhou. Eu acho que vai ser uma novidade para muitas das pessoas, porque dá uma sensação que, e nós falávamos sobre isto antes de começarmos a gravar. Eu tenho a sensação que há muita gente Uhum. que não conhece a astrologia maia. Muito A bem. chinesa é conhecida, a védica também começa a ser conhecida, portanto, a tradicional e moderna, que é aquela que eu faço, é aquela que talvez seja a mais, pelo menos no mundo do Ocidente, mais, Sim, mais conhecida. E eu não queria deixar de trazer este conhecimento, de certeza que vai tocar também muitas pessoas, tal como a tocou a si, tal como tocou a mim, porque eu também já fiz o meu, e também me fez claro. muitíssimo sentido. Fizemos há uns anos, ainda fiz também a Sim. anual. Uhum. Por acaso a Serpente de Vida não fiz, Ah, sim, também. vou querer fazer, eh, porque as abordagens que são diferentes também nos enriquecem. Ah, claro A que sim, sim. astrologia tradicional me dá muito e ensina muito todos os Claro, dias, mas eu acho claro que temos de estar que sim. sempre abertos para outras Claro que sim, fontes sem de dúvida. conhecimento. Uh, Claro que sim. Pelo menos eu penso assim e Não, estou sempre aliás, aberta. eu disse-lhe, falei quando me fez o meu mapa astral, mesmo tendo o meu mapa da astrologia meia, foi assim uma ajuda grandiosa na minha vida, e na forma como eu vi algumas coisas e que também já sentia, mas que não era tanto assim, não sabia que era tanto assim. E foi maravilhoso. Eu andei a chorar dias de alegria, não foi de tristeza, não é? Porque foi muito emocionante, portanto, sem dúvida Ainda que bem, deste. Margarita. E sabe que eu acho que nós estamos mais abençoadas ainda porque temos um trabalho que estamos a estudar todos os dias sobre isto. Então eu acho que nos traz uma consciência e um lugar no mundo que eu não trocaria por nada. Mais responsabilidade, sim, mas eu não trocaria. Aliás, quando eu comecei, disseram-me, "Tu depois diz por aqui, nunca mais queres voltar atrás." E sem dúvida nenhuma. Claro, Somos sabe umas porquê, Margarita? Porque abençoadas. se Temos que. encontrou. E quando nós nos Sim, encontramos, porque eu acho que, infelizmente, não todos, mas a grande maioria de nós, andamos perdidos de nós mesmos. sim, E quando nós nos sim, sim, encontramos é sim. uau, foi aquilo que lhe aconteceu, que também como aconteceu a mim, eu É também se me verdade. dissessem há 30 anos que eu ia ser astróloga, eu ia dizer, não, pá, gosto muito, acho super interessante, mas quer dizer, eu nunca vou trabalhar de astróloga. E realmente, pronto, o universo foi-me empurrando porque é essa também de alguma forma, a minha missão, através da astrologia, poder melhorar e ajudar e trazer luz à vida das pessoas Claro, e já falámos sobre isto noutras ocasiões, as duas, é pois, uma coisa que me faz imensamente feliz. Eu, cada consulta, e deve acontecer o é mesmo, verdade. Margarita,
é como que há uma luzinha dentro de nós que Ah, brilha, não é? sim, É uma alegria, uma felicidade, claro. eh, Sim. e eu acho que realmente é Tomo muito mais bonito. consciência quando eu estou-me a ouvir a dizer as coisas. É, é, é mesmo. É grandioso, sem dúvida. Margarita, muito obrigada, mais uma vez pelo seu tempo, pela Por partilha. estar aqui. Volte sempre que quiser, e até breve. Claro. Deixo-lhe um beijinho enorme Ok. e até breve, Margarita. Beijinho grande, grande. Gratidão muito grande. Tá, Nada, obrigada. eu é que agradeço.